Olá, pessoal. Meu nome é Thalita, sou professora de embriologia e na aula de hoje a gente vai ver alguns aspectos complementares à fecundação, alguns processos que ocorrem em outros animais que não só os mamíferos, tá? Então vamos tentar fazer uma abordagem comparativa do processo de fecundação. Bem, a fecundação ela pode ocorrer na forma externa ou interna. A fecundação interna é a que a gente viu em mamíferos, né? Portanto, vai ocorrer no interior do trato reprodutivo feminino. Isso normalmente vai ocorrer em mamíferos, em aves e répteis, no caso dos vertebrados. Alguns invertebrados a gente também vai ter fecundação interna. E no caso da fecundação externa, a extrusão dos gametas vai ocorrer no meio externo ao corpo do organismo, no meio ambiente, tá? Então, dentre os vertebrados, quem a gente tem como representante de fecundação externa? Os anfíbios e os peixes. Portanto, os gametas desses animais são colocados no meio ambiente, tá? Dentre os invertebrados, a grande parte deles, especialmente os animais aquáticos, eles vão ter um tipo de fecundação externa, assim como os peixes e os anfíbios, tá? No caso dos vertebrados que apresentam fecundação interna, a gente tem os mamíferos, que a gente já viu, né? Os répteis e as aves. Então, eles vão ter que sofrer um processo de cópula para que o macho transporte os seus espermatozoides, ou seja, os gametas masculinos, para o corpo feminino e possa ocorrer, então, a fecundação do tipo interno. Então, somente relembrando, quando a fecundação é interna, ela vai ocorrer no trato reprodutor feminino. Aqui a gente tem um exemplo de o que ocorre em mamíferos, mas nos outros animais também a gente vai ter o quê? Espermatozoides interagindo com os gametas feminino, certo? No caso aqui dos mamíferos, a primeira estrutura que esses espermatozoides vão encontrar são as células da corona radiata, eles vão passar pelas células da corona radiata e, por fim, vão chegar na zona pelúcida, tá? Muitos animais, mesmo os que têm fecundação externa, eles vão encontrar uma primeira estrutura do gameta feminino, né? O espermatozoide encontra a zona pelúcida, tá? Então, o que acontece? Esse espermatozoide vai atravessar essa zona pelúcida e, finalmente, ele vai encontrar a membrana plasmática do ovócito. Ocorre em todos os animais, vai ocorrer um bloqueio à polispermia, ou seja, esse ovócito ele tem que se proteger de alguma forma para que evite a entrada de outro espermatozoide, fazendo com que o organismo permaneça diploide e não triploide, por exemplo, com a entrada de mais de um espermatozoide. E aí, ocorrendo o bloqueio da polispermia, vai ocorrer o encontro dos pronúcleos. Esses pronúcleos vão se aproximando, se fusionam e vão dar origem ao ovo ou zigoto, certo? Porém, como que esse processo vai ocorrer nos invertebrados e vertebrados com a fecundação externa? Então, se a gente começar aqui a ver nos vertebrados, peixes e anfíbios, né, e mesmo em muitos invertebrados, o que precisa ter? Sincronismo na liberação dos gametas, ou seja, a fêmea e o macho têm que extrusar os seus gametas, os ovócitos e espermatozoides, no mesmo período, tá? Para quê? Para que essas células permaneçam viáveis, senão elas vão morrer com o tempo e não vai ocorrer o processo de fecundação, tá? Os gametas, eles vão ter que se encontrar, por isso eles vão depender num meio aquático, para que eles possam se locomover, no caso dos espermatozoides, ou serem levados, né, por conta das correntes das águas, né, no caso dos ovócitos. De qualquer forma, eles vão ter que se encontrar em algum momento, tá? Normalmente, esses animais
que não têm fecundação interna, ou seja, eles vão liberar os seus gametas para o ambiente externo, eles não precisam ter órgãos copulatórios, né? Por quê? Ou eles têm uma papila urogenital ali, uma espécie de cloaca que vai jogar esses gametas para o meio externo, tá? Ou um oviduto, né? Um gonoducto que permite, então, a extrusão desses gametas para o ambiente externo. Eles vão ter que ter produção de uma grande quantidade de gametas, porque esses gametas vão ser colocados no ambiente, então estão sujeitos a qualquer tipo de predação ou, porventura, né, vamos supor, o animal desovou ali numa pocinha de água temporária, essa pocinha secou, não deu tempo de ocorrer o desenvolvimento embrionário, ele acaba morrendo. Ou ele vai ser predado, certo? Então, como não existe um cuidado ali, né? Muitas vezes tem até um cuidado parental, né? O que facilita muito o desenvolvimento desses organismos, mas via de regra, eles são essas células vão se desenvolver de forma livre, né? Ocorre que grande parte desses indivíduos, desses embriões, eles vão morrer antes de completar o seu processo de diferenciação. Então, por isso, esses animais, como a gente viu na gametogênese, eles vão ter, no caso das fêmeas, ovogônia por toda a sua vida adulta, para conseguir manter o número de produção de ovócitos viáveis, tá? Essas células gaméticas vão ter que ter também substâncias que vão funcionar como atrativos químicos através do processo de quimiotaxia, ou seja, o espermatozoide, por exemplo, ele reconhece essas partículas, né, essas partículas químicas, e vão serem atraídos até o ovócito da sua espécie, tá? Porque imaginem, se a gente tem um ambiente aquático onde tem vários peixes ou invertebrados desovando ali, né, e espermeando, como que o espermatozoide de determinada espécie vai conseguir fecundar o ovócito da sua própria espécie? Então, tem que ter um mecanismo ali de quimiotaxia, e além disso, né, precisa existir também um reconhecimento espécie específica, que vai ser feito através da zona pelúcida, como a gente viu na aula de gametogênese comparada. Então, a zona pelúcida, ela vai ter uma glicoproteína chamada de ZP3, e essa ZP3 vai ser reconhecida pelos receptores dos espermatozoides daquela espécie. Então, somente o espermatozoide de uma determinada espécie vai conseguir reconhecer a ZP3 do ovócito da sua própria espécie. Com isso, a gente evita a formação de uma prole híbrida, por exemplo. Tá? Bom, como a gente falou, seja vertebrados ou invertebrados, eles vão precisar de um meio aquático para que ocorra a extrusão desses gametas. Então, no caso aqui dos peixes, a gente vê os ovos, os embriões se desenvolvendo, e no caso dos anfíbios, mesmo que ocorra em pocinhas temporárias ou em ambientes mais secos, necessariamente a gente vai ter que ter alguma forma líquida ali para que ocorra a extrusão desses gametas e desenvolvimento embrionário. Às vezes, muitas vezes, esses anfíbios, os ovos, eles são envoltos por uma espécie de geleia que permite, então, que esse ambiente aquoso permaneça ao longo do desenvolvimento embrionário. No caso dos invertebrados com fecundação externa, a gente vai pegar aqui como exemplo o ouriço do mar. Muitas vezes a gente tem informação no espermatozoide de uma estrutura chamada de perfuratório ou processo acrossômico. O que é isso? Essa estrutura aqui, ó, que vai se projetar sobre a cabeça do espermatozoide. Então, ó, uma vez que ocorra
a perda do acrossomo, a gente vai ter sobre o núcleo ali, ó, um pool de monômeros de actina. Essas actinas aqui, após a reação acrossômica, elas vão se polimerizar, formar filamentos, e esses filamentos de actina vão fazer com que ocorra uma projeção da membrana plasmática do espermatozoide na região da cabeça sobre o núcleo, e essa projeção é chamada, então, de processo acrossômico ou perfuratório, tá? Por que é importante alguns animais terem esse processo acrossômico? Porque muitos desses ovócitos, eles são protegidos por uma capa de uma substância gelatinosa, certo? Que está representado aqui em amarelo. Então, o espermatozoide, para conseguir atravessar essa região, ele vai ter que projetar a sua membrana plasmática. Então, ocorre então, uma modificação do citoesqueleto, no caso aqui, filamentos de actina, permitindo então essa projeção, fazendo com que o espermatozoide consiga alcançar a membrana plasmática do ovócito, que está envolto pela zona pelúcida e por essa camada gelatinosa ao redor do ovócito, certo? E aí vai sofrer uma interação entre as membranas plasmáticas do gameta masculino e feminino. Nessa região aqui, ó, como no caso dos mamíferos que a gente viu, a gente vai ter receptores para o gameta feminino, certo? Vai ocorrer ligação com a ZP3 e posteriormente com a membrana plasmática do ovócito, só que esses receptores que estavam aqui, ó, eles são colocados aqui na região do perfuratório, tá? Para poder interagir com os envoltórios do gameta feminino, tá? Ocorrendo, então, essa interação e fusão das membranas plasmáticas, o conteúdo do espermatozoide é colocado no interior do citoplasma do ovócito, tá? Então, aqui a gente tem novamente, ó, uma imagem do processo acrossômico, tá? Então, aqui, reação acrossômica acontecendo, receptores aqui na região da cabeça, polimerização dos filamentos de actina, construindo, então, esse perfuratório. Tem outros receptores aqui, ó, que são chamados de vindinas, no caso do ouriço do mar, e aí essa estrutura, o perfuratório, ou o processo acrossômico, consegue atravessar, então, essa geleia, posteriormente, zona pelúcida, até encontrar a membrana plasmática do ovócito, tá? Então, é isso que acontece aqui, ó. Olha aqui, ó, numa imagem de microscopia eletrônica de varredura, espermatozoide sofrendo o processo acrossômico, né, essa projeção aqui, interagiu com a membrana plasmática do ovócito, é como se a membrana plasmática se associasse ali, envolvesse a região do perfuratório para puxar o espermatozoide, né? Puxar um conteúdo interno, o núcleo, no caso. Olha aqui, ó, o perfuratório sendo envolvido pela membrana plasmática do ovócito e a região do núcleo adentrando no citoplasma desse ovócito, tá? Se a gente fizesse um corte histológico bem nessa região aqui, ó, numa microscopia eletrônica de transmissão, a gente consegue ver o núcleo aqui do espermatozoide e aqui a membrana plasmática, ó, envolvendo todo esse núcleo e aqui o citoplasma do ovócito, tá? Então, aqui a gente tem uma representação desse momento, o espermatozoide chegando, encontra a zona pelúcida, ocorre interação entre os receptores, liberação do conteúdo do acrossomo e processo acrossômico acontecendo, certo? Formação do perfuratório que encontra a membrana plasmática do ovócito. Uma vez que esse espermatozoide encostou na membrana plasmática do ovócito, o que ele vai promover? A reação cortical dos grânulos corticais do ovócito que estão aqui, certo?
fazendo com que ocorra o processo de bloqueio à polispermia, tá? Nesses animais, é muito comum acontecer a formação de uma membrana de fertilização. O que é isso? Olha aqui, ó, o espermatozoide encontrou, né, vários espermatozoides estão encontrando aqui o gameta feminino, um deles conseguiu encontrar, se fusionar com a membrana plasmática, e imediatamente começa o quê? Processo de reação cortical, bloqueio à polispermia. À medida que os grânulos corticais vão liberando conteúdos enzimáticos sobre a zona pelúcida, esse conteúdo dos grãos corticais acaba traindo líquido do ambiente externo para dentro do espaço perivitelínico, certo? Fazendo com que a zona pelúcida ela se distancie mais ainda da membrana plasmática do ovócito. Então, parece que fica uma bolha de sabão ali, protegendo esse ovócito, certo? Então, essa membrana, né, que é a zona pelúcida afastada, mais o conteúdo ali de água que entrou ao se misturar com o conteúdo dos grânulos corticais, acaba formando uma espécie de um material gelatinoso, certo? E tudo isso vai constituir a membrana de fertilização, certo? Nada mais é do que a zona pelúcida afastada ali por conta da entrada de água. Então, ó, começa a formar a membrana de fertilização, certo? Que também vai ter como consequência o bloqueio à polispermia, e os espermatozoides, ó, vão se afastando, certo? Até que esse ovo agora fecundado está totalmente permeabilizado, e a gente tem aqui, ó, a membrana de fertilização finalizada, né? Se a gente observa esse ovócito no microscópio, é isso que a gente enxerga. Ó, aqui eu tenho a membrana plasmática do ovócito, o núcleo ali se formando, ó, e isso aqui é a membrana de fertilização, certo? O que era isso aqui? Era a zona pelúcida, tá? Olha como ocorre o processo. O espermatozoide chegou, interagiu aqui, passou pela zona pelúcida, interagiu com os receptores da membrana plasmática, ocorreu fusão das membranas, desencadeou processo de reação cortical para o bloqueio à polispermia, liberou os conteúdos dos grãos corticais, esse conteúdo vai atrair água e vai formar aqui esse conteúdo gelatinoso que acaba afastando a zona pelúcida, e a zona pelúcida se transforma, então, numa membrana de fertilização. Aqui, novamente, ó, a zona pelúcida se afastando por conta da reação cortical, que foi desencadeada, por sua vez, pelo encontro com o espermatozoide, certo? E aí a gente tem a formação da membrana de fertilização. Imediatamente, o que vai acontecer? Início da clivagem, certo? Desse ovo zigoto que acabou de ser fecundado. No caso dos peixes, isso também pode acontecer. O que vai acontecer? A gente viu que os ovócitos dos peixes, ele tem uma abertura ali para a entrada do espermatozoide, que é a micrópila, certo? Micrópila aqui. O espermatozoide chegou e encontrou a membrana plasmática do ovócito e imediatamente vai ter bloqueio à polispermia. A zona pelúcida que estava aqui, ó, juntinha à membrana plasmática do ovócito, ela vai também se afastar, formando uma espécie de membrana de fertilização, que é essa estrutura que a gente vê aqui, certo? Aqui no interior, o que eu tenho? Eu tenho água que entrou do meio externo, tá? Então, isso é a membrana de fertilização. Esse aqui é o ovo zigoto, certo? Essa estrutura que vai iniciar seu processo de diferenciação. Onde está a membrana plasmática desse ovo? Está aqui, ó, juntinho a essa região amarelada que é constituída por vitelo, tá?
Tudo isso aqui é a antiga zona pelúcida que estava juntinha com a membrana plasmática do ovócito. Bom, aqui a gente vai ter um vídeo que vai mostrar o processo de fecundação do ouriço do mar e da bolacha do mar. Foi feito pelo Centro de Biologia Marinha da USP, tá? Então, eles estão injetando aqui uma substância para a liberação dos gametas masculino e feminino. A gente vê a liberação dos ovócitos. Muitos ovócitos, como a gente pode perceber. Liberação dos gametas masculinos, dos espermatozoides, uma quantidade gigantesca de espermatozoides. Os espermatozoides visto à microscopia. O ovócito, e aí vai ocorrer o processo de fecundação. A gente viu aqui os espermatozoides chegando, olha a zona pelúcida formando a membrana de fertilização, certo? Isso impede a entrada de outros espermatozoides. Olha os pronúcleos se aproximando, vão se fusionar, formou o ovo zigoto, que está impermeável a outros espermatozoides. Imediatamente começa o processo da primeira divisão mitótica, processo de clivagem. A gente vai ver mais especificamente na próxima aula. Tudo acontece dentro da membrana de fertilização, que ainda não é perdida, e posteriormente esse indivíduo vai seguir o seu processo de diferenciação. A gente vai ver mais especificamente nas próximas aulas. Essas são as larvinhas do ouriço do mar, são chamadas de larva plúteus. Elas vão se diferenciando até se transformar num jovem que tem as características do indivíduo adulto. Tá? Ainda a larvinha vai adquirindo vários bracinhos, vai passar por uma metamorfose. E aí, aqui no caso, a gente tem uma larvinha de ouriço do mar passando pelo processo de metamorfose, e aí a gente pode ver as primeiras espículas aparecendo, né, desse jovem ouriço do mar, e aí esse indivíduo vai crescendo cada vez mais, se transformando num ouriço do mar com as características que a gente conhece. Olha como ele é pequenininho, isso aqui são todos grãos de areia, muito pequenininho. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje a gente viu o processo de fecundação que ocorre nos outros organismos que não mamíferos, e nas próximas aulas a gente vai ver o processo de clivagem e o desenvolvimento inicial dos organismos modelos usados na embriologia. Por exemplo, o próprio ouriço do mar, que a gente viu agora, e também nos vertebrados, dentre eles os próprios mamíferos e também nos peixes, anfíbios, répteis e nas aves. Muito obrigada, até a próxima.